Fala galera, tranquilos, beleza? Numa boa, estamos de volta. Não se preocupe, eu ainda não fiquei rouco, apesar de estar dando muita aula e gravando bastante. Ainda não ficamos roucos e estamos de volta para continuar o nosso mini curso de gramática aplicada ao texto, especificamente análise sintática. Nos nossos episódios anteriores, falamos sobre a questão da classificação do sujeito, falamos também sobre a chamada predicação verbal. Vimos que na construção de um predicado, necessariamente você vai utilizar um verbo acompanhado normalmente de um complemento. Se for verbo de ligação, ele é acompanhado de um predicativo do sujeito. Sendo verbo transitivo, é um verbo de ação cujo sentido incompleto transita para um complemento chamado objeto. E o verbo intransitivo, que a rigor não precisa de complemento algum, ele pode aparecer sozinho, mas se você quiser pode colocar com ele acessórios. São os adjuntos adverbiais, são inúmeros, mas principalmente os adjuntos adverbiais de tempo, lugar e modo aparecem nas frases. Pois bem, vamos continuar neste vídeo falando sobre alguns apontamentos importantes que a gente deve ter no que se refere à construção dos predicados. Isso porque nem sempre quando você constrói um predicado, você tem lá a figura do verbo acompanhado de um complemento bonitinho. E às vezes até o complemento pode ser substituído por pronomes pessoais do caso oblíquo. E é justamente isso que a gente vai ver neste vídeo. Acompanhe aí na tela comigo. Vamos trazer algumas observações ou apontamentos importantes para você. Muito bem, primeira coisa que você deve considerar é que em certas ocasiões orações podem exercer funções sintáticas. Sim, eventualmente você pode utilizar orações para atuar como objeto direto, como objeto indireto, até mesmo atuar como sujeito para uma outra oração. É por isso que mais à frente chamaremos isso de orações subordinadas. Mas acompanhe aí na tela. Veja que eu poderia começar dessa frase: o senador afirmou sua inocência. Tudo bem, a frase em si já é inválida, porque se o cara é senador... Bom, mas pelo menos a análise sintática a gente pode fazer. E qual é a primeira coisa que a gente sempre identifica? O verbo, que neste caso é afirmou. De posse do verbo, atrás do sujeito. Quem é o sujeito? Quem afirmou? O senador afirmou. Seguindo o raciocínio, sujeito, verbo e complemento. Esse verbo afirmar, pede ou não pede complemento aí? Ora, quem afirma, afirma algo. Esse verbo afirmar que aí aparece é um verbo transitivo direto. Nessa frase, quem afirma, afirma algo. Cadê o objeto direto então? Afirmou o quê? Sua inocência é o meu objeto direto. Acontece que, se eu quiser, eu posso trocar esse objeto direto. Nesse caso, representarei pela expressão sua inocência, cujo núcleo é o substantivo inocência. Se eu quiser, eu posso reescrever a frase assim, ó. O senador afirmou que era inocente. Veja que nessa nossa próxima frase, o sujeito permanece o mesmo, o senador, o verbo permanece o mesmo, afirmou. E continua sendo transitivo direto. Quem afirma, afirma algo. Só que agora quando eu pergunto, cadê o objeto direto? Afirmou o quê? Que era inocente. Ou seja, esse trambolinho que aparece aí funciona como objeto direto, provando que sim, é perfeitamente admissível que você utilize uma oração inteira para exercer uma função sintática para outra oração. É por isso que nós chamamos esse tipo de oração subordinada. As orações subordinadas são aquelas que trabalham para outras orações exercendo funções. Que funções, Wagner? Essas funções que a gente está vendo, função de sujeito, nesse caso função de objeto direto, poderia ser objeto indireto, poderia ser predicativo também. Ou seja, as orações subordinadas de fato têm esse nome subordinadas porque trabalham para outra oração exercendo uma função sintática. Agora, o fato da gente saber que é possível que a oração exerça alguma função sintática para outra, não quer dizer que o trabalho de identificação é assim algo tão automático. Eu confesso, é um pouco chato você olhar para lá e conseguir enxergar que esse trambolho aí funciona como objeto direto, que era inocente. Aliás, tome cuidado, porque a nossa tendência, quando a gente faz análise nesse tipo de construção, a nossa tendência é adentrar aí, ó, nesse trambolinho. Peraí, qual a função da oração que era inocente? Deixa eu ver. Não, peraí. Era é verbo de ligação, então inocente é predicado. Para.
não entra no trambolho. Se você entrar no trambolho, de duas uma, ou você vai perder tempo fazendo análise que não é necessária, porque normalmente o examinador não quer saber de nada que está aí dentro, o examinador quer saber a função do trambolho inteiro. Então, ou você perde tempo analisando algo que não precisa analisar, ou então você simplesmente se perde no raciocínio. Isso aí, meu amigo, é uma passagem interdimensional, não entra no trambolho, isso é o Stargate, entendeu? Isso é perdido, vai para o outro lado, terá um buraco de minhoca, você vai parar do outro lado do universo, você vai se perder. A chave é, se você precisar saber qual é a função de um trambolho, não entra no trambolho. Faz o seguinte, tira o trambolho todo de lá e no lugar coloque isso, para facilitar a sua análise. Vou mostrar para você. Acompanhe aí, ó. Digamos que um item de prova afirme, ou então que você esteja desconfiado de que essa oraçãozinha, se ela virar, funciona como um complemento para o verbo. De repente o examinador mesmo fala para você, na linha tal do texto, a palavra ser é conjunção que introduz um complemento verbal. A palavra ser é conjunção que introduz um complemento verbal. E aí você dirá, certo, errado ou oxe. E aí você dirá, oxe. Bom, a ideia é a seguinte, já que eu preciso saber a função desse trambolho, eu não vou trabalhar com trambolho. Farei o seguinte, vou tirar o trambolho de lá e no lugar vou colocar isso. Vou analisar então essa estrutura simplificada. Não sei isso. A função que eu achar para o pronome valerá para o trambolho. Na estrutura simplificada, qual é a primeira coisa que a gente identifica? O verbo, que neste caso está aqui glorioso, o verbo saber, na forma sei. De posse do verbo, vamos atrás de quem? Do sujeito. Pergunto quem ou o que antes do verbo. Quem é o sujeito? Quem não sabe? Eu não sei. O sujeito oculto, elíptico ou desinicial, eu, se mostra aí. Muito bem, vale lembrar, né? O sujeito oculto, elíptico ou desinicial é aquele que não está escrito ali do lado do verbo, mas a gente consegue identificar no contexto, ele fica subentendido. O fato é que nós temos sujeito, verbo, complemento. Esse verbo saber pede ou não pede complemento? Com certeza, no contexto, quem sabe, sabe algo. Esse verbo é um verbo transitivo direto. Então, cadê o objeto direto? Não sei o que? Isso. Justamente o pronome isso funciona como objeto direto. Uai, vale para o pronome? Vale para o trambolho. Esse trambolho em cima, se ela virar, de fato é uma oração que atua como objeto direto. Portanto, estava correta a afirmação que disse que se é uma conjunção que introduz um complemento verbal. De fato, como esse trambolho aí é uma oração que trabalha para o verbo ser exercendo a função de objeto direto, efetivamente a conjunção se introduz um complemento verbal. Esse trambolho aí, se ela virar, é um complemento verbal, é um objeto direto. E então, a luz se acendeu lá no final do túnel. Professor, ainda está escuro. Segura minha mão. Calma, calma, você vai superar essa. Vamos ver outros exemplos para você se acostumar com a ideia de que trambolhos podem exercer função sintática. Acompanhe aí na tela, trarei outro exemplo para você. Eis aí, ó. A Constituição determina que ninguém é obrigado a fazer algo senão por força da lei. Nesse caso aqui, o examinador pode sugerir para você que essa palavra que aparece aí é conjunção que introduz complemento verbal. Ou seja, essa palavra que está introduzindo este trambolho inteiro e supostamente esse trambolho exerce função de complemento verbal. Será? Bom, para saber se esse trambolho efetivamente está exercendo função, o que eu faço? Tiro o trambolho de lá e no lugar coloco isso. Vou analisar então essa estrutura simplificada. A Constituição determina isso. Nessa estrutura simplificada, primeira coisa a identificar é o verbo, que neste caso é determina. De posse do verbo, vou atrás de quem? Do sujeito. Pergunto quem ou o que antes do verbo. Quem é o sujeito? Quem determina? A Constituição determina, está aí o sujeito. Então, sujeito, verbo e complemento. O verbo determinar pede ou não pede complemento nessa frase? Ora, quem determina, determina algo. Este verbo é um verbo transitivo direto. Então, cadê o objeto direto? Determina o quê? Isso. Acabei de perceber que o pronome isso funciona como objeto direto.
vale para o pronome, vale para o trambolho. Esse trambolho inteiro nada mais é do que um objeto direto. Efetivamente, a palavra que introduz um complemento verbal, introduz um objeto direto. Muito bem. E agora, a luz piscou lá no final do túnel? Professor, piscou, mas foi tipo um vagalume, assim. Tá bom, então vejamos mais exemplos para você se acostumar mais ainda com essa realidade de que é possível que trambolhos, orações inteiras, exerçam função sintática para outras orações. Vamos lá então no nosso próximo exemplo. Temos aí, ó. A conquista da excelência necessita de que todos se comprometam com ela. Será que esse trambolho aqui está exercendo uma função sintática? Ora, se um item de prova afirma que o trambolho exerce função, ou se você desconfia que o trambolho exerce função, o que você faz? Você tira o trambolho de lá e no lugar coloca isso. Veja que neste caso, no entanto, há uma preposiçãozinha de aqui, não é? Então, eu vou aproveitar essa preposição ao fazer a substituição. Vai ficar: a conquista da excelência necessita disso. Agora, vamos analisar a estrutura simplificada, identificar a função do pronome. Essa mesma função será da oração que a gente substituiu. Então, vamos lá. Primeira coisa, identificar o que é o verbo, que neste caso é necessita. De posse do verbo, vou atrás de quem? Do sujeito. Pergunto quem ou que antes do verbo. Quem é o sujeito? Quem necessita? A conquista da excelência necessita. Sujeito, verbo, complemento. Esse verbo pede ou não pede um complemento? Ora, nessa frase, quem necessita, necessita de alguma coisa. O sentido vai transitar e o verbo exigiu preposição. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Diz-me com quem andas, te direi quem és. Um verbo transitivo indireto pede um objeto indireto. Cadê o objeto indireto? Necessita de quê? Disso. Funciona justamente como objeto indireto. Vale para o pronome, vale para o trambolho que eu havia substituído. O trambolho, portanto, é um objeto indireto, é um complemento indireto, é um complemento verbal, é complemento verbal preposicionado. O examinador pode perguntar da maneira que ele quiser. Então, fique atento a esse detalhe. Nem sempre o examinador utiliza a nomenclatura que está lá na gramática. Ah, é um objeto direto. Ele pode dizer isso? Pode, mas ele também pode dizer que é um complemento verbal, ou complemento verbal preposicionado, ou então é um complemento indireto. Ele pode usar essas outras expressões também. O fato é que desconfie que o trambolho exerce função, tira o trambolho de lá, colocam isso no lugar. E aí a luz está piscando. Professor, assim acendeu, mas é um LED miúdo, sabe? Assim, um miudinho, um LEDzinho. Tá bom, então vejamos mais exemplos. Acompanhe aí na tela comigo. Veja aí, o ponto fundamental é que seja garantida a lisura do procedimento. Será que este trambolho aqui está exercendo uma função sintática? Uai, na dúvida, para não me perder no trambolho, eu tiro o trambolho de lá e no lugar coloco isso. Vai ficar assim, ó, o ponto fundamental é isso. Wagner, eu poderia dizer o ponto fundamental é esse? Poderia, não há problema. Você pondo um pronome no lugar, tá valendo. A ideia é não entrar no trambolho. A ideia é você não analisar nada que está dentro desse trambolho, porque senão você vai acabar se perdendo. Então, se você achar que fica mais harmônico dizer o ponto fundamental é esse, pode ser. Dependendo do contexto, se você quiser colocar essa, se houver uma indicação feminina, também pode. O importante é tirar o trambolho de lá e colocar um pronome no lugar. Muito bem. Continuando então a nossa análise, nessa estrutura simplificada, a primeira coisa que eu identifico é o verbo, que neste caso é o verbo ser, na forma é. Muito bem, minha canetinha está querendo me enganar. Ahá, agora ela foi. Muito bem, eis o verbo. De posse do verbo, vou atrás de quem? Do sujeito. Quem é o sujeito? Quem é? O ponto fundamental é, eis aqui o sujeito. Sujeito, verbo, complemento. Gente, veja o verbo que aparece aí. É flexão do verbo ser. Acontece que o verbo ser é que tipo de verbo mesmo? Verbo de ligação. O verbo ser é o principal verbo de ligação da língua portuguesa. Isso quer dizer que aí, com o verbo de ligação, naturalmente o acompanhante de um verbo de ligação será o quê? Um predicativo do sujeito. Isso quer dizer, então, que esse isso que aparece aí nada mais é do que um predicativo. Vale para o pronome, vale para o trambolho lá em cima. É uma oração que atua como predicativo.
Então veja, a ideia é tira o trambolho de lá, aliás, e coloque um pronome no lugar. Analise a estrutura simplificada, porque a função do pronome valerá para o trambolho. Mais um exemplo para a gente encerrar com frase de ouro, ó, com chave de ouro. Mas enfim, olha aí, ó. É importante que as unidades cumpram o prazo pertinente à entrega dos questionários. Vem um item de prova lindão e diz para você o seguinte: a palavra que é conjunção que introduz um complemento verbal. O item está dizendo que isso aqui tudo é um complemento verbal. Será? Vamos fazer como a gente sempre fez. Tira o trambolho de lá e no lugar coloque isso. De posse da estrutura simplificada, vamos analisar a função do pronome vale para o trambolho que a gente substituiu. Na estrutura simplificada, a primeira coisa que identifico o que é o verbo, que neste caso é a flexão do verbo ser. E a gente já sabe que verbo ser costuma ser o quê? Verbo de ligação. E seu acompanhante? Predicativo do sujeito. Veja que importante nada mais é do que um adjetivo que está atuando como predicativo do sujeito. Mas enfim, a todo modo, eu vou atrás de saber agora quem é o sujeito, né? Eu já descobri ali que é um verbo de ligação. O acompanhante dele é um adjetivo, portanto, automaticamente predicativo do sujeito. Só que, na verdade, eu tenho que ver quem é o sujeito. Quem é o sujeito? Quem ou o que é importante? Ora, a única coisa que ficou na frase e que vem como resposta é justamente o pronome isso. Quem ou o que é importante? Isso é importante. Veja que a frase ela está invertida, mas se eu colocasse em ordem direta, isso é importante ao perguntar para o verbo quem é o sujeito, quem ou o que é importante? Isso é importante. Ou seja, efetivamente nesse caso, esse pronome isso que apareceu aí atua como sujeito. Ora, vale para o pronome, vale para o trambolho. Esse trambolho inteiro é um sujeito na forma de oração. Se você quiser, pode chamar isso aí de sujeito oracional, que nada mais é do que um sujeito na forma de oração. O que acontece? Dependendo do órgão examinador, o examinador ele pode perguntar para você o nome dessas orações que aí estão aparecendo. Eu devo dizer que a parte mais importante do raciocínio é você verificar qual é a função que essa oração exerce. Conhecida a função, a nomenclatura naturalmente vem. Por exemplo, no caso da primeira, o ponto fundamental é que seja garantida a lisura do procedimento. Essa oração não funciona como um predicativo? Então, já que ela funciona como predicativo, eu vou dizer que ela é uma oração predicativa. Você precisa desse predicativo aí no final. É isso que você precisa no final das contas para a nomenclatura. Não fica paranoico com a nomenclatura. A nomenclatura ela naturalmente vem com o tempo. A sua preocupação é substituir o trambolho para que você saiba qual é a função do pronome isso e atribua a mesma função para o trambolho. Lá de baixo não funciona como sujeito? Isso quer dizer então que essa oração que as unidades cumpram o prazo pertinente à entrega dos questionários. Essa oração nada mais é do que uma oração subjetiva, porque funciona como sujeito. Então, essa é a ideia. Você, no caso, observar qual é a função exercida para que você dê um nome, se for necessário. Não são todas as bancas que exigem a nomenclatura das orações, mas, a todo modo, convém que você saiba que o mais importante é você descobrir a função sintática do pronome isso para atribuir ao trambolho. Agora, se você fizer questão de saber o nome, eu já adianto para você. Essas orações que você substitui pelo pronome isso são orações substantivas. Então, como é que eu identifico uma oração substantiva? Eu substituo pelo pronome isso. Ou seja, na verdade a nomenclatura até já está aí. Eu só não falei porque é aquela história que a nomenclatura ela, muitas vezes só atrapalha a gente. A gente fica tão preocupado com a nomenclatura e a nomenclatura é tão feia que a gente fica inseguro em dar o nome para essas orações. Aí por conta disso a gente acha que o assunto é muito difícil e que a gente não está entendendo. Não, na verdade basta que você verifique a função sintática. Vou voltar para os outros exemplos para você ver como é que a gente daria o nome dessas orações. Eu vou voltar para os exemplos anteriores. Por exemplo, tá vendo essa primeira aí? A condição determina que ninguém é obrigado. Essa oração toda que aparece aí, olha a nomenclatura como já está aqui, ó. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta.
Tá vendo? É por isso que eu sugeri a você colocar o pronome isso no lugar. O pronome isso também serve para a gente lembrar a nomenclatura, se for o caso. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. E essa aqui de baixo é uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Esse seria um nome completinho para essa oração. Aproveitando e com um pensamento totalmente sustentável, não apresentou esse i aqui que sobrou? Esse i que sobrou, se você quiser, pode utilizar para dar nome à conjunção. Essas conjunções que aparecem introduzindo essas orações substantivas são chamadas de conjunções integrantes. E só existem duas conjunções integrantes: a palavra que e a palavra se. Somente essas duas funcionam como conjunção integrante. Isso quer dizer, então, que aproveitando esse i da palavra isso, posso dizer que esse que aqui aparece nada mais é do que uma conjunção integrante. Então, a gente aproveita tudo aqui no nosso raciocínio. Muito bem. Quando a gente volta lá para as outras, veja que, semelhantemente, se eu quisesse dar o nome de todas elas, deixa eu abrir aqui todas as animações, veja aí. Essa aqui de cima, então, que seja garantida a lisura do procedimento, é uma oração subordinada substantiva predicativa. E o que apareceu aqui? Eu uso esse i para lembrar que é uma conjunção integrante. Semelhantemente, a debaixo, que as unidades cumpram o prazo pertinente à entrega dos questionários, essa oração inteira é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Aproveitando o i que sobrou, vou dar aqui o nome de integrante à conjunção. Ou seja, aqui você pode não só saber qual é a função sintática que o trambolho exerce, mas também você pode lembrar a nomenclatura, tá? Então, a questão é, a sua banca examinadora, ela pergunta a nomenclatura das orações? Então, se perguntar, você aproveita isso para lembrar, e ao contrário, oração subordinada substantiva, e ao final você coloca objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, subjetiva, completiva nominal, se estiver completando o nome. Ou seja, é só verificar a função que aquele trambolho todo está fazendo para você descobrir a nomenclatura, tá? Mas a ideia é, não fique paranoico, muito paranoico com a nomenclatura. O mais importante é você saber que você pode trocar pelo pronome isso, identificar a função do pronome na estrutura simplificada. Essa mesma função valerá para a oração, para o trambolho que você substituiu. Beleza? Muito bem, então, voltando aí, agora que a gente já apresentou essa possibilidade, está na hora de praticar. Olha aí a questão. No último período do texto, o trecho que dá blá 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 deste dinheiro funciona como objeto que complementa o sentido de ponderou, forma verbal da oração cujo sujeito é Bentham. Eis o trecho. Ó. Bentham ponderou que dar 10 dólares ao homem pobre contava mais do que dar 10 dólares ao homem rico, já que o pobre tirava mais prazer desse dinheiro. E o item está dizendo que esse trambolho inteiro que vem ao final, que dar 10 dólares ao homem pobre contar mais do que dar 10 dólares ao homem rico, já que o pobre tirar mais prazer desse dinheiro, isso tudo aí, esse monstro, nada mais é do que um objeto que complementa o sentido de ponderou, forma verbal da oração cujo sujeito é Bentham. E aí, certinho? Beleza? Numa boa? Ou não? Se for o caso, dê pausa e verifique. E aí, verificou? Bom, eu quero saber a função desse trambolho inteiro, né? Então, o que eu faço? Tiro o trambolho de lá e no lugar coloco isso. Então, no contexto, está dizendo que é o complemento de ponderou, então vou trocar. Ó. Bentham ponderou, isso. Vou analisar a estrutura simplificada, a função do pronome vale para o trambolho. Na estrutura simplificada, a primeira coisa que eu identifico o que é? O verbo, que no contexto é ponderou. De posto o verbo, vou atrás de quem? Do sujeito. Quem é o sujeito? Quem ponderou? Bentham ponderou. Sujeito, verbo, complemento. Esse verbo pede ou não pede complemento? Ora, quem pondera, pondera algo. Esse verbo no contexto é um verbo transitivo direto. Já havíamos identificado o sujeito e agora sabemos que ele é um verbo transitivo direto. Então, cadê o objeto direto? Ponderou o quê? Isso. Assim como isso funciona como objeto direto, vale para o pronome, vale para o trambolho. O trambolho lá em cima também é um objeto direto que complementa o verbo ponderou, cujo sujeito é Bentham, ou seja, o item está certinho. Vamos para mais um, para fixar bem direitinho? Vamos lá. Eis aí, ó.
A oração quinhoar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam exerce a função de complemento indireto, ou seja, é um objeto indireto da forma verbal consiste. Eis o trecho. A regra da igualdade não consiste, senão, em quinhoar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. E o item está dizendo que essa oração quinhoar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam exerce a função de complemento indireto da forma verbal consiste. E aí, certo? Errado ou o que é quinhoar? Calma. Professor, eu nem sei o que é quinhoar, como é que eu vou analisar isso daí? Na verdade, professor, eu nem entendi nada do que esse cara está falando. Lembre-se, a gramática não é semântica. A gramática é sintática, ela é estrutural. De fato, a impressão que dá é que a gente não entendeu nada do que a pessoa está falando. Mas o fato de a gente não ter entendido a informação não quer dizer que a gente não consiga enxergar a estrutura. Observe a estrutura. O item está dizendo que esse trambolhão que aparece aí, quinhoar desigualmente os desiguais à medida em que se desigualam, exerce a função de complemento indireto da forma verbal consiste, não é isso? O que eu faço então? Eu tiro o trambolho e coloco um isso no lugar. Vai ficar assim, ó. A regra da igualdade não consiste senão em isso. Mas lógico, o em acaba se contraindo com o pronome isso, formando nisso. Analisemos a estrutura simplificada. A função do pronome valerá para o trambolho. Na estrutura simplificada, a primeira coisa é identificar o que é. O verbo, que neste caso é, consiste. Identificado o verbo, vou atrás de quem? Do sujeito. Quem é o sujeito? Quem ou o que consiste? A regra da igualdade. Está aí o sujeito. Sujeito, verbo, complemento. Esse verbo consistir pede ou não pede complemento? Ora, nessa frase, o que consiste? Consiste em alguma coisa. Ou seja, esse verbo é um verbo transitivo indireto, que consiste em alguma coisa. Tanto é que lá na frase originária, veja que o sentido transita com a intermediação de uma preposição. Verbo transitivo indireto, então cadê o objeto indireto? Consiste em quê? Nisso funciona como objeto indireto. Vale para o pronome, vale para o trambolho. O trambolho lá em cima, de fato, é um objeto indireto, é um complemento indireto. Ou seja, o item está certinho. Ou seja, não entendi nada do que o cara está falando, mas eu percebi que as relações estruturais efetivamente estavam lá. Aquele trambolho nada mais é do que um objeto indireto para o verbo consistir. Então, moral da história, não se deixe abater, não se deixe amedrontar pelo tamanho das estruturas ou mesmo pelo fato de você não entender corretamente, aliás, entender exatamente o que está sendo dito lá. Procure observar a estrutura. Combinado? Professor, combinado, mas o que é quinhoar mesmo? Tá bom, já que você está curioso para saber o que é quinhoar, quinhoar tem a ver com quinhão, com pequena porção, ou então fração, fragmento. Quinhoar aí no contexto é utilizado no sentido de dividir, de partilhar. Aqui, na verdade, temos um trechinho de Oração aos Moços, de Rui Barbosa. E o pequenino cabeçudo não só escrevia, mas também falava de maneira bastante complexa. E, efetivamente, o que ele está fazendo aí é uma paráfrase do princípio aristotélico da justiça. Para Aristóteles, ser justo não é tratar as pessoas de maneira igual. Ser justo é você tratar os diferentes de maneiras diferentes. E é isso que ele está falando aí. A regra da igualdade, ou seja, ser justo, não consiste senão em quinhoar, em distribuir, fracionar e distribuir desigualmente aos desiguais na medida dessa desigualdade. Ou seja, é como se você dissesse, quem precisar de mais, que receba mais. Quem precisar de menos, que receba menos. Gente, a teoria é ou não é linda? A teoria é maravilhosa. Na prática, o povo vai matando uns aos outros, mas enfim, infelizmente. O fato é que, voltando aí aos nossos apontamentos, aqui eu mostrei para você orações exercendo função, mas às vezes não são trambolhos, são estruturas menores exercendo função. Pronomes oblíquos. Muitas vezes você tem pronomes exercendo as funções sintáticas, notadamente de objetos. Voltando à frase, o senador afirmou sua inocência. Veja que aqui já analisamos e sabemos que esse verbo afirmar é transitivo direto. Então, para trocar ali o objeto direto, sua inocência, o que eu vou colocar, gente? Desse jeito aí? O senador afirmou ela, o senador afirmou-a
o senador afirmou-lhe. Qual seria aí a forma adequada de substituição? Posso dizer afirmou ela? Não, porque ela é pronome pessoal do caso reto. Grande coisa. Então, se fosse torto, podia? Não, na verdade, quando eu estou falando em pronome pessoal do caso reto, eu estou falando daquele quadrinho assombrado que a nossa saudosa tia Maricota fez a gente memorizar. Lembra daquele quadrinho dos pronomes pessoais? Pronomes pessoais do caso reto. E aí aparecia lá naquele quadrinho: eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. E aí, na coluna da direita, apareciam os pronomes pessoais do caso oblíquo. Para a pessoa eu, me, mim, comigo. Para a pessoa tu, te, ti. Não é uma assombração esse quadrinho? Esse quadrinho é tipo aquelas maldições que aparecem em filme de terror. O bicho está escondido nas sombras. Aí você, sem querer, começa, você evoca o bicho, ele vai aparecendo. Né? Parece filme de terror esse troço aí. Mas é isso mesmo, esse quadrinho assombrado, ele traz essas construções de pronomes oblíquos para a pessoa tu, te, ti, contigo, para a pessoa ele ou ela, se, si, consigo ou a, lhe. Para a pessoa nós, nos, conosco, vós, vos, convosco, eles ou elas, se, si, consigo e agora no plural, os, as, lhes. A pergunta é, por que a tia Maricota fez a gente decorar a porcaria desse quadrinho mal assombrado? Tia Maricota tinha essa mania de fazer a gente decorar as coisas sem dizer para que a gente estava decorando. Por que eu preciso saber que existem pronomes retos e pronomes pessoais do caso oblíquo? A diferença é simpática. Pronomes pessoais do caso reto, em regra, vão atuar como sujeitos. É o que acontece aí justamente com o nosso querido pronome ela. Como se trata de um pronome do caso reto, vai funcionar como sujeito. Por isso ninguém estranharia se eu colocasse ali no lugar de senador, ele afirmou sua inocência. Substituindo o sujeito, natural que seja um pronome pessoal do caso reto. Como no contexto sua inocência é um objeto direto, eu devo colocar um pronome oblíquo. Bem sugestivo o nome, né? Pronome oblíquo, objetos, é o que normalmente eles substituem. E aí ficamos com dois, o pronome oblíquo a e o pronome oblíquo lhe. Qual dos dois? Neste caso tem que ser a. Por quê? Não posso usar o pronome oblíquo lhe, porque existe uma limitação de comportamento entre os pronomes oblíquos átonos de terceira pessoa. Os oblíquos o significando ele, os significando eles, a significando ela, as significando elas, funcionam sempre como objetos diretos. Já a duplinha lhes, quando objetos, funcionarão sempre como objetos indiretos, normalmente fazendo referência à pessoa, quando você tem um verbo puramente transitivo indireto. Já a turminha do você nos teme, apesar da sequência, você nos teme, você não precisa ter medo, porque isso aí não vão dar dor de cabeça para você. Eles podem ser tanto objetos diretos quanto objetos indiretos, vai depender do que o verbo demandar. Como a turminha do você nos teme funciona de todo jeito, a nossa preocupação deve ser essa turminha aqui de cima. Não dá para usar essa turminha de qualquer jeito. O, a, os, as, você só pode associar a verbos transitivos diretos, porque eles são sempre objetos diretos. Já lhes funcionam quando são objetos, funcionam sempre como objetos indiretos. Isso quer dizer, então, que esses pronomes lhe e lhes trazem preposição embutida neles. Existe uma preposiçãozinha escondida dentro desses pronomes que vão atuar quando objetos, vão atuar sempre como objetos indiretos. Então, tome cuidado com esse detalhe. E já que estamos falando aqui sobre os pronomes oblíquos, vale a pena também chamar a atenção para dois fenômenozinhos que às vezes acontecem com os oblíquos o, a, os, as. O primeiro deles é a assimilação. A assimilação ocorre quando você tem verbos terminados em Z, R ou S. Já coloquei na forma zorros para você não esquecer. Considere esses Os como se fossem zeros. Pode cortar. Defenda-se, Gracinha. Quer dizer, ha, ha. Foi mal, eu só me empolguei. Mas enfim, o fato é que você corta esses Os como se fossem zeros para você ficar apenas com as letras Z, R
e S. Sempre que você tiver essas letrinhas Z, R e S e na sequência você tiver o pronome oblíquo o, a, os ou as na sequência, o que vai acontecer? Essas letras Z, R, S serão assimiladas, serão engolidas e os oblíquos passam a ser grafados na forma lo, lá, los, las. Veja o exemplo. Fiz o parecer. Fez o parecer mesmo? Fiz, rapá. Fiz ele todinho. Fiz ele. Rola? Não. Fiz ele não rola. Lembre-se que ele é pronome pessoal do caso reto e vai funcionar em regra como sujeito. Como aí quem faz algo. O parecer é um objeto direto do verbo transitivo direto fiz, do verbo transitivo direto fazer na forma fiz. Já que você está substituindo um objeto, você tem que optar por um pronome oblíquo. Nesse caso, então, como é que vai ficar? Fiz o parecer. Fiz-o. Fiz-o não, né? O fiz, na verdade, é apenas uma forma intermediária. Observe que o verbo termina em Z e na sequência você tem um oblíquo O. São os dois fatores para assimilação. Então, o que vai acontecer? Em vez de fiz-o, esse Z será assimilado, será engolido e o oblíquo passa a ser grafado na forma lo. Então, vai ficar assim, ó. Você fez o parecer? Filo. Professor, ficou pior que eu fiz-o. Mas a rigor é a forma gramaticalmente correta, tá? Então, eu fiz o parecer, filo. Da mesma forma, se você dissesse, você quis esse resultado? Sim, eu quis o resultado. Ah, tá. Então, já que você quis ele não. Você não pode dizer ele no contexto, porque quem quer algo. No contexto, já que você tem um verbo transitivo direto e o resultado é objeto direto, eu preciso colocar no lugar um oblíquo. O. Você quis o resultado? Quis-o. Quis também não rola. Veja que você tem aqui é uma forma verbal terminada em S, seguida do oblíquo O. Consequentemente, haverá assimilação. Você quis o resultado? Quilo. Olha aí, que lindo. E da mesma forma, se eu dissesse, vou comprar a casa. Vou comprar ela? Quem compra, compra algo. Verbo transitivo direto, a casa é objeto direto. Então, vai ficar assim, vou comprar a. Mas como o verbo termina em Z e na sequência você tem um oblíquo a, haverá assimilação. Vou comprar lá. Vale lembrar que essas formas assimiladas, lo, lá, los, las, continuam funcionando como objetos diretos do mesmo jeito. É apenas uma adaptação, um ajuste, uma acomodação fonético-gráfica. As funções sintáticas permanecem as mesmas, lo, lá, los, las continuam atuando como objetos diretos do mesmo jeito. Um segundo fenômeno que pode acontecer também é o fenômeno da nasalização. No caso da nasalização, o que acontece é que o verbo termina em som nasal e esse som nasal acaba passando para o pronome oblíquo átono. Nada acontece com o verbo nesse caso. É apenas o oblíquo que acaba sendo nasalizado. Acompanhe os exemplos. Nesse caso, então, tem que ser verbo terminado em som nasal, né? Então, tem que terminar em um desses aí, ó. Verbos terminados em em, un. Saudade da época que a gente podia brincar com esse tipo de coisa sem ter medo de ser processado, né? Hoje em dia, qualquer coisa, o pessoal está muito sutil, muito sensível e tal. Brincadeira, tá, pessoal? Brincadeira. Mas, enfim, o fato é que se o verbo terminar em em, on, esse som nasal vai passar para o oblíquo. E os oblíquos passam a ser grafados na forma no, na, nos, nas. Acompanhem na tela os exemplos. Veja aí, ó. Ratificaram a notícia. Como o verbo termina em som nasal, esse som nasal acaba passando para o oblíquo quando eu coloco lá. Ratificaram a equivale a ratificaram na, que é a forma já nasalizada. Encaminhem o pedido, equivale a encaminhem o, nasalizando encaminhem no. Da mesma forma, põe os livros ali, acaba gerando põe-nos ali. E semelhantemente, dão notícias ruins, dão-nas. Vale lembrar que assim como aconteceu com as formas assimiladas, as formas nasalizadas, no, na, nos, nas,
continuam atuando como objetos diretos, tá? Então, nessas situações você nem tem muito que analisar. Aparecer lá o oblíquo o, a, os, as, vai ser objeto direto. Apareceu lo, lá, los, las, são objetos diretos. Apareceu os nasalizados no, na, nos, nas, também são objetos diretos. Beleza? Tranquilos? Muito bem. Então, apresentados esses apontamentos, vamos para a prática. Eis aí, ó. O e-mail veio para ficar, ainda que alguns considerem o e-mail uma invasão de privacidade, ou mesmo atribuam ao e-mail os desleixos linguísticos que costumam caracterizar o e-mail. O e-mail. A ideia aqui é justamente evitar essas repetições. Evitam-se as viciosas repetições do trecho acima, substituindo-se os elementos sublinhados na ordem dada por... lhe considerem, lhe atribuam caracterizá-lo, ou considerem, lhe atribuam caracterizá-lo, considerem-no, atribuam caracterizar-lhe, considerem-lhe, atribuam-no ou caracterizar, ou considere, atribuam-no e lhe caracterizar. E aí? Bom, vamos lá. Para algumas pessoas pode ser que essa questão fique um pouco confusa. Na verdade, se você observar as opções na vertical, você vai entender qual é a intenção do examinador nesse tipo de questão. Veja que observando aí na vertical, lá na forma originária você tem considerem o e-mail. E aqui na letra A se sugere colocar lhe considerem. Ou seja, em vez de colocar o e-mail, vamos colocar um lhe no lugar. Na letra E, também, a letra D de dado, também se sugere colocar um lhe no lugar do e-mail. Já na letra B se coloca um o no lugar do e-mail. Na letra C também um o, só que nasalizado. E um o também na letra E. Ou seja, na verdade, o que você deve fazer é o seguinte. Em vez de considerem o e-mail, no lugar do e-mail, eu vou colocar o que para funcionar como objeto? Um o ou um lhe? É isso que você deve considerar. Continue esse raciocínio até você identificar qual é o gabarito. Se você quiser, dê pausa e verifique. E aí, verificou? Vamos conferir comigo? Bom, veja então que lá na frase originária, quando você fala considerem um e-mail, quem considera, considera algo. O verbo considerar é um verbo transitivo direto. Portanto, o e-mail funciona como objeto direto. Para substituir o objeto direto, o e-mail, eu vou colocar lhe ou vou colocar o? Naturalmente, vou colocar o. Lhe só funciona como objeto indireto. Isso quer dizer, então, que eu já posso dispensar a alternativa A e a alternativa D de dado. Vamos para a segunda. Uma invasão de privacidade ou mesmo atribuam ao e-mail os desleixos linguísticos. Veja, nessa frase o verbo atribuir funciona assim. Quem atribui, atribui algo e atribui a alguém. Atribui o quê? Os desleixos linguísticos é o objeto direto. E atribui a quem? Ao e-mail. Então, enquanto os desleixos funcionam como objeto direto, ao e-mail, olha a preposição, funciona como objeto indireto. Gente, para substituir um objeto indireto, eu utilizo um lhe, como sugere a letra B de bola, ou eu utilizo o, como sugere a letra C e a letra D. Ora, ao e-mail, objeto indireto tem que ser lhe. Então, já digo adeus para a letra C, digo adeus para a letra E e já fecho a resposta na letra B de bola. Apenas por descargo de consciência, testemos a última. Lá no texto originário, costumam caracterizar o e-mail. Veja, quem caracteriza, caracteriza algo. O verbo é transitivo direto, então no lugar, vou utilizar aí do e-mail, vou colocar o objeto direto, o. Só que vai ficar caracterizar, terminado em R, caracterizar o, formando justamente a estrutura assimilada, caracterizá-lo, como aparece direitinho lá na letra B de bola. Ou seja, é esse efetivamente o nosso gabarito. E mais uma, olha aí, ó. O pronome te pode ser corretamente substituído por lhe. Eis o trecho. Os pequenos te cercam, perguntam se você será o pai delas, disputam o teu colo ou a garupa como que implorando pelo toque físico. Te convidam para voltar. E o item está dizendo que esse pronome te seria justamente este aqui, ó. Esse pronome te pode ser corretamente substituído por lhe. Posso fazer essa substituição? Dê pausa e verifique. E aí, rola? Posso trocar? Bom. Vamos lá. Veja que ele está sugerindo trocar esse pronome te por lhe.
Acontece que você tem que lembrar, o lhe só funciona como objeto o quê? Indireto. O lhe só funciona como objeto indireto. Agora resta saber, esse T que aparece aí é um objeto indireto para me permitir trocar por lhe? Ora, no contexto, quem convida, convida alguém. Esse verbo convidar utiliza o T como objeto direto. Sendo assim, eu posso colocar lhe no lugar? Não posso, porque o lhe só funciona para substituir objetos indiretos. Então a sugestão do item é a sugestão errada. Beleza? Muito bem. Isso então fecha os apontamentos que nós tínhamos para fazer nessa parte então pertinente aí às observações no que se refere ao comportamento do verbo com seus complementos. Então os complementos nem sempre serão substantivos bonitinhos, coisa assim não. Às vezes você pode trocar os objetos, você pode trocar as funções sintáticas por trambolhos, orações inteiras. Nesse caso o que você faz é tirar o trambolho de lá, colocar um isso no lugar e analisar a estrutura simplificada. A função que você achar para o pronome isso valerá para o trambolho que você substituiu. E no caso dos pronomes, eventualmente você pode tirar os objetos de lá e colocar pronomes no lugar. Mas lembre-se, o, a, os, as só funcionam como objetos diretos. Já lhes só funcionam quando são objetos como objetos indiretos. A turminha de Você Nos Teme, você usa sem nenhum problema. Isso quer dizer então que a nossa atenção tem que estar justamente para os verbos o, a, os, os oblíquos o, a, os, as e a duplinha lhes, que sempre são, quando objetos indiretos. Já a turminha do o, a, os, as, sempre objetos diretos, beleza? Então, guarda essas informações para você não se perder nas suas análises por aí, beleza? Muito bem, e ficamos por cá, mas eu ainda vejo você no próximo vídeo. Até lá!